Olá, pessoal! Eu sou Ana Volpon e este é o Mindful Cast, onde você mergulha no universo do autoconhecimento. Prepare para pílulas de saúde, equilíbrio e longevidade a cada novo episódio. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial, porque além de tudo, a gente se conhece há, se eu fizer as contas aqui, vou entregar a idade, mas vai, mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Trabalhamos juntas no mercado corporativo. Temos o mesmo histórico tóxico. Não, gente, tô brincando. Eu fui muito feliz nessa época. Bom, ela é, pega essa, tá? Uma mulher do marketing, 20 anos de marketing. Ela é astróloga, xamã, terapeuta holística e quântica, taróloga, praticante de barras de axis, Diksha Giver, reikiana, operadora de mesa radiônica e radiestesia e idealizadora do Astro Abraço. Eu estou aqui com Miriam Torres. Muito obrigado pelo convite, Ana. Tô super contente, super feliz de estar aqui. A gente se encontrou há 20 e tantos anos atrás num outro tipo de mundo e agora a gente está se encontrando novamente numa nova realidade, onde a gente está a serviço da vida. Que lindo, né? Exato. Olha, Estamos a serviço da vida eu agora. acho que nós somos um encontro de almas. É isso. Não É é? bem isso. Muito E legal. é uma história similar, diferente, porém similar, onde as duas foram por caminhos diferentes, por conhecimentos diferentes, ambas também acessando conhecimentos ancestrais, né, para poder chegar nesse lugar mais humano, né? Bem mais humano e menos número, né? Não que a gente não goste de número, mas a gente também gosta do humano. E justamente assim, a Miriam, ela foi para um caminho de muitas formações holísticas. Mas aqui hoje, eu vim no tema, repare, eu vim no tema da astrologia. Então é isso que eu quero trazer hoje, quero extrair mais da Miriam, essa parte sobre astrologia. Depois, enfim, ela tem tantas outras práticas interessantíssimas que eu mesma faço uso de algumas e que aí a gente pode marcar novos encontros. Mas, para isso, você tem que assistir até o final. Ativar o seu sininho, já depois deixar os seus comentários para que eu traga a Miriam de volta. Não se esqueça, se inscreve no meu canal do YouTube, @AnaVolpon, e lá no Spotify, no Mindfulcast. Combinado? Ativa as notificações para você não perder nenhum episódio, sempre às quintas-feiras ao meio-dia. Então, Miriam, justamente falando sobre o seu background, né? Lá onde a gente se conheceu. E como foi o seu interesse pela astrologia? Como começou isso? Num dado momento ali naquela vida corporativa, eu entrei numa crise. E aí, nesse momento de crise, eu escolhi começar a fazer yoga. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer yoga, um novo universo começou a se abrir diante de mim. Porque naquele momento eu fiz a seguinte pergunta: não é possível que eu tô aqui só para trabalhar. Né? Nesse mundo. Eu, capricorniana, com lua em virgem, né? Ascendente sagitário, não é possível que eu tô aqui só para trabalhar. Eu devo ter algum outro propósito. E aí eu fui fazer yoga, e depois da yoga eu comecei a fazer meu primeiro curso de astrologia, conteúdo que eu estudo há 20 anos. São 20 anos de estudo de astrologia, eu não paro de estudar astrologia. Eu também sou compulsiva, né, por saberes, né? Às vezes eu olho os meus livros e falo, será que um dia eu vou conseguir ler tudo isso que eu tenho? Eu também sou, porque ela tá se referindo a mim, tá, gente? Ela sabe que eu sou compulsiva. Pelos saberes, PDF, entendeu? Isso, saberes, é uma buscadora, né? E aí, nesse momento, nasceu a Miriam Buscadora, que até hoje tá aqui, né? 20 anos de Miriam Buscadora, querendo desbravar os segredos da vida, o que tá oculto, e entender o que a gente tá fazendo aqui como humano, né? Qual é o nosso propósito aqui como humano. A câmera não pegou o meu olhar para Camila, mas quando a Miriam falou yoga, a gente se olhou, porque assim, muitas pessoas que vêm aqui falam que a transformação começou, a minha própria, que a transformação começou pelo yoga. Então, é uma baita porta É uma baita de porta entrada da espiritualidade.
né? Porque a gente acessa o conteúdo do corpo, a gente acessa o conteúdo da mente, mas o conteúdo do espírito, né? Que é a palavra yoga, né? Você me corrige se eu estiver equivocada. O Yoga é equilíbrio união, corpo, mente, mente e espírito. espírito. O espírito a gente costuma não acessar, né? Porque a gente aprendeu que a espiritualidade vem através da religião e não necessariamente, né? Então, o yoga faz a gente entrar nessa conexão, né? Na É incrível. espiritualidade. É incrível. E você continua praticando yoga? Não. Não, Não, pratica. porque hoje eu me sinto nesse equilíbrio corpo, mente, espírito, sem precisar da yoga, porque eu fico muito atenta aos meus pensamentos, meus sentimentos, às minhas emoções. É uma prática diária. Eu costumo dizer que eu acordo espírito e durmo espírito. É assim. Com muita consciência. Com muita consciência. De vez em quando eu escorrego, né? Nas sombrinhas. Afinal de contas, mas faz parte, porque eu sou humana. Humana. Né? Mas eu volto pro meu normal muito rapidamente, porque eu percebo que eu não tô no meu normal, né? Miriam, qual é a conexão que você consegue fazer entre astrologia e saúde mental? Bom, então, quando a gente fala de astrologia, e eu até trouxe aqui uns livros para ilustrar que um dos grandes astrólogos da história da humanidade foi Jung, que é discípulo de Freud, que são os dois seres humanos que trouxeram todo o estudo da psicologia, da psicanálise e também da terapia, né? Então, aqui eu trouxe alguns livros, né? O simbolismo junguiano na astrologia, astrologia, psicologia e os 4 elementos da natureza. Aqui é um livro da Ana Maria Costa Ribeiro, que é uma das grandes astrólogas brasileiras, sobre astrologia médica e psíquica. E esse aqui é um livro da Liz Greene, que é uma das maiores astrólogas do mundo, contando a história de Jung como astrólogo, né? Então, Jung utilizava o mapa astral para desvendar aquilo que estava oculto na mente da pessoa. O mapa astral, ele é um retrato da alma da pessoa. Ele é um retrato da história que a pessoa vai vir realizar durante a vida inteira dela. No mapa astral, a gente vê desde o tipo de pessoa que ela vai atrair para se casar, até o tipo de trabalho que ela vai ter e até como a mente dela funciona. No mapa astral, você consegue desvendar compulsões, problemas, traições, dilemas. Você consegue desvendar se a pessoa vai ter problemas de ansiedade através do mapa astral. Você consegue detectar temas psicológicos, crises de ansiedade, depressão. Eu tenho hoje uma paciente minha que está em atendimento de... Aliás, eu tenho 2 pacientes que estão com depressão. E elas são pacientes minhas de terapia. E eu já falei para as 2, né? Elas estão com um trânsito de Saturno em cima da lua delas. Oposição. E eu falei para as 2, eu falei, vocês vão precisar ter paciência para sair desse processo depressivo, porque Saturno deixa tudo mais lento, né? E elas têm aspectos, né? Na Lua, que também existem aspectos astrológicos que determinam temas psicológicos, inclusive, né? E eu falei para as 2, falei, olha, tenham paciência, vocês não vão poder sair do remédio de uma hora para outra, vocês precisam de juntar atividade física com terapia, com medicação, com espiritualidade, precisa ter tudo isso junto para você sair desse quadro. Com alimentação Com agora, alimentação, volta no isso. episódio com a Marise Berg, Exato, vai entender. com uma alimentação adequada também, com suplementação de coisas que possam te ajudar a sair desse quadro. A gente acha, né, que só a medicação, né? Eu sempre digo assim, aqui é um recado para as pessoas que estão sofrendo de qualquer tipo de distúrbio. Só a medicação não vai tirar você desse lugar. Você precisa de acompanhamento terapêutico, espiritualidade, movimento, corpo, sol, alimentação. Você precisa de se conectar com outras coisas além da medicação. A medicação, ela vai ajudar muito, mas ela não vai ser quem vai tirar você desse lugar. E como a astrologia pode, então, trazer esses padrões de comportamento das pessoas? Como que isso funciona? O mapa astral, ele revela, né? Porque assim, aqui eu vou fazer um parênteses. Essa astrologia que a gente vê hoje em dia na internet e que está muito na moda, é uma astrologia muito
rasa. Por quê? Porque 80% dos conteúdos que... Até isso é um estudo que a Titi Vidal fez de mestrado de comunicação, que é uma astróloga também bem conhecida. Se não me engano, 80% ou algo ao redor disso, de todo o conteúdo que é publicado na internet sobre astrologia, vem de pessoas que não são astrólogos. Tá? São pessoas que sabem um pouco sobre astrologia e criam conteúdos baseados só no signo solar. O signo solar é um ponto dentro de N pontos, N áreas da vida, N intersecções desses pontos, N aspectos entre esses pontos que formam a sua personalidade. Então, falar, eu sou de tal signo, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente e quem está vendo a gente, e que pode ser eventualmente do signo de Áries, não se identifica com esse personagem, às vezes bruto, que a internet coloca. Ou que a pessoa que é do signo de Capricórnio, meu signo, também não se identifica com esse personagem que só pensa em trabalho ou dinheiro. É muito raso você reduzir uma pessoa a um conteúdo de 2 segundos, né? O mapa astral conta a vida inteira da pessoa. Conta até como ela vai morrer. Conta onde ela vai ser enterrada. O mapa astral revela isso. Então, a astrologia é muito mais ampla e o mapa astral e os trânsitos astrológicos são muito mais amplos. Eles têm múltiplas facetas de significados. Você pode vibrar o lado positivo ou negativo de cada signo. Existem aspectos sombrios da personalidade e existem aspectos muito luminosos da personalidade. Então, é muito inocente a gente reduzir a pessoa a esses conteúdos de internet, né? Mas aí eu te questiono, existe o livre-arbítrio e por isso que o mapa ele traz nuances, né? Quando você fala, o mapa mostra como a pessoa vai morrer, onde ela vai ser enterrada, você nunca me contou essas coisas. Claro que não. Aliás, eu Você não nunca me costumo trazer contou. esse conteúdo, obviamente, para os atendimentos. Mas eu não trago esse conteúdo para os atendimentos. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo no mapa do Silvio Santos, olha, uma pauta atual. Silvio Santos tinha na casa 8 Marte, né? Áries, na verdade. E ele faleceu de HN1, né? E Marte é um dos significadores de doenças inflamatórias, Uhum. né? De uma inflamação aguda. E H1N1 como um vírus, ele é como uma gripe, ele também é um significador de uma doença inflamatória. Mas Marte também pode ser um significador de uma cirurgia, porque ele fala de corte, então ele poderia ter falecido numa cirurgia. Uhum. Marte poderia ser um acidente, uma queda. Queda também é Marte. Então é muito difícil Um chegar para a acidente de pessoa. avião, por Poderia exemplo, ser um uma queda acidente. do telhado, Poderia ser, exato, poderia ser Tá. uma queda. uma Ele queda da poderia. escada, um Isso. tropicô. Marte também fala da Ah, cabeça, então ele poderia ter um AVC. Ele entendi. poderia ter um AVC, ele poderia ter um acidente vascular, porque está na cabeça, e também poderia. Acidente Uhum. vascular também poderia ser Marte, ou seja, Áries, né? Que é o que ele tem na casa 8. Então, você não pode chegar. A astrologia ela não é determinista. Uhum. Ela é cheia de nuances, assim como o tarô, assim como toda a linguagem oculta, ela é cheia de nuances. Então, é muito inocente da nossa parte, volto a dizer, reduzir as pessoas ao signo solar. Porque a gente tem o signo solar, tem o signo lunar, tem o signo venusiano, tem o signo mercuriano, tem o signo de Júpiter, tem o signo de Saturno. A gente tem Ayurvédico. tem a astrologia védica. Que é Védica, outra. que é outra vertente, que é baseado na constelação. Uhum. A astrologia moderna é baseada na posição dos planetas. A astrologia védica é baseada nas constelações no céu, nas estrelas, nas constelações de Áries, constelação de Touro. Uhum. É outro estudo, Sim. muda totalmente o enfoque, Sim. né? Existem vários tipos de astrologia. Existe astrologia mundial, existe astrologia médica. Nesse momento eu estou estudando a astrologia sistêmica, Sim. que mescla a astrologia com a constelação familiar sistêmica. Ou seja, Muito lindo. existem muitas nuances da astrologia. E aí, quer dizer, já que existem muitas nuances, realmente você que está interessado em saber mais, você precisa procurar o que eu estou entendendo aqui do que a Miriam está trazendo. Um profissional qualificado, gabaritado e que tenha sensibilidade.
Uhum. Porque senão eu já caí em situações não astrológicas, mas de numerologia, por exemplo, da pessoa ser muito ferro e fogo, entendeu? Uhum. E aí isso, poxa, te engessa, sabe? Ou te Uhum. coloca em situações que fala, poxa, e agora? Uhum. E não tem que ser assim, né, Não, Miriam? nem pode, porque o ser humano é dual. Uhum. Nós todos, a natureza é dual. Então, a gente vai vibrar positivo e negativo o tempo todo, porque faz parte. Os átomos são positivos e negativos, né? Então, faz parte, a natureza é positiva e negativa. Vai ter momento que a gente vai estar vibrando negativo e vai ter momento que a gente vai estar vibrando positivo. Inclusive, os números têm vibração positiva e negativa. Então, não dá para você ser, eu sou tal coisa. Não, você não é tal coisa, você está. E Uhum. você pode se transformar. E nós duas somos um excelente exemplo de sermos coisas num passado e hoje estarmos em outro lugar. E a gente também não sabe onde estaremos daqui a algum tempo, A sensação que eu tenho é que eu tô né? vivendo uma outra vida. Exato, eu também tenho. Às vezes eu olho para essa outra vida minha corporativa, eu não me reconheço. É. Não, e É assim, interessante tanto isso que você acontece, quanto né? eu, isso é legal trazer, porque não é sobre a nossa história aqui, tá? Mas tanto a Miriam quanto eu, nós éramos felizes. Você vê, ela Sim, teve uma crise, né, que aí desencadeou. sim. Eu também era feliz, mas a sensação que eu tenho é que eu estou vivendo uma outra vida. Sim, porque são outros propósitos, É. né. A gente tinha outros tudo bem, a gente era mais jovem, a gente queria conquistar outras coisas, Uhum. né, a gente tinha outros propósitos. E propósitos esses, né, porque eu conheço o mapa da Ana, porque eu também sou astróloga dela, eh propósitos esses que estão marcados no nosso mapa, faziam parte das experiências que a gente tinha que viver, Então, aí vamos lá, a né. pessoa pega o mapa astral, vai lá numa astróloga, pega o mapa astral. O que que ela faz com isso? Porque as pessoas, eu vejo assim, a maioria das pessoas ou tem medo de fazer uma Uhum. consulta, porque justamente, eu não quero saber isso. Uhum. Eh, mas não, é uma maneira justamente, Jung era astrólogo. Exato. Então, assim, a psicologia tá totalmente não, mas existe uma linha Um associada, elo. existe um elo com a astrologia. Então você Uhum. pega o mapa e aí você, estando com um bom profissional, você vai direcionando aqueles seus gaps ou aquelas suas sombras, Uhum. você vai reconhecendo. É. Conta um pouquinho Então, disso. existem 2 tipos de astrologia. Hum. Existe a astrologia de autoconhecimento. A astrologia de autoconhecimento é o mapa astral ou o mapa natal. Dentro desse mapa já tem toda a história da tua vida. De novo, o próprio nome diz mapa. Então é o caminho que você vai trilhar ao longo da tua história pessoal para chegar nos objetivos que você quer chegar. Vibrando o lado positivo ou negativo daquele aspecto, daquele planeta, daquele signo. Você tem o livre-arbítrio, e você falou sobre isso no começo, de escolher o caminho que você vai seguir, sempre e quando você sabe o caminho, né. Se você nunca fez um mapa astral, você nunca vai saber o caminho do teu mapa. Você nunca vai entender o que o teu mapa, o que a tua história pessoal, o que o teu Waze pessoal, o que o teu GPS cósmico quer dizer para você. Se você nunca fizer o mapa, você nunca vai entender o que você veio fazer aqui. Eu sempre digo assim, que o mapa astral ele é maravilhoso para o ser humano, não só como uma ferramenta de autoconhecimento. A partir do momento que você começa a se conhecer mais, você para de se comparar, você para de ter inveja da conquista do outro, porque aí você entende o que você veio fazer aqui, qual era o seu propósito aqui, o que serve para você, a roupa que serve para o seu tamanho. Você usa PP, eu uso Ah, GG. uso não. Cada um tem um tamanho, né? Cada um tem um tamanho na vida, né? E aí você começa a se entender melhor. Isso é o mapa astral, é autoconhecimento. E esse mapa, embora ele é fixo, né, ele recebe ao longo da vida trânsitos de planetas, dos mesmos planetas que estão ali plasmados no mapa, esses planetas transitam ao longo da sua vida inteira, de tempos em tempos, uns mais rápidos, outros mais lentos, em vários pontos do seu mapa. Aí vem a origem da astrologia preditiva. Então, existe os trânsitos astrológicos, existe a progressão do Sol, existe a progressão da Lua, existe a revolução solar. Tudo isso são técnicas de previsão.
Hum, Mas se a pessoa é o tipo de pessoa que fala assim: "Ah, eu não quero saber o que vai acontecer, porque eu não quero ficar sugestionada", né. hum, Tem gente que tem esse ponto de vista, né, Ana? "Ah, eu não quero ficar sugestionado". Tudo bem, só que, eh, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa passa em atendimento comigo e eu vejo lá que a pessoa está com um trânsito importante de Urano em cima de Marte. Marte é carro também, poderia ser um acidente de carro. Urano, ele causa esses acontecimentos, ele pode causar uma pane elétrica no carro, ele pode causar um incêndio no carro e ele pode causar também um impacto. Se eu chego para a pessoa e sei que ela tá com esse trânsito, eu olho para ela e falo: "Ó, presta atenção ao dirigir, dirige mais devagar, não corra tanto, faça uma revisão elétrica do seu carro". Eu tô prevenindo ela de uma situação que pode tirar ela de um risco. uhum. Se ela não sabe desse trânsito, ela pode ter esse risco. Miriam, eu vou dar um exemplo É também. Uma vez eu fiz um mapa também desse preditivo e a pessoa falou assim para mim: eh, cuidado com, gás, cuidado com vazamento de gás". ó, Eu mandei fazer uma revisão no meu apartamento na ocasião e fiquei super preocupada. Eu falei: "Nossa, vazamento de gás é seríssimo". muito. Pois bem, falando em Silvio Santos, o hotel que eu trabalhei por 11 anos era dele, o Jequiti, hoje, Uhum. né, não sei se chama Jequiti ainda, mas é no Guarujá, um resort. Trabalhei 11 anos. E isso foi entre dezembro e janeiro de 2017. Dia 25 de janeiro, se eu não me engano, de 2017, eu estava dentro do hotel, o hotel Eu explodiu. lembro. O hotel explodiu. Eu não sabia o que era, eu nem sabia que era uma explosão, mas, assim, na hora pareceu um atentado, porque aonde eu estava, caiu, assim, uma fuligem, uma coisa muito estranha. E aí depois quando a gente conseguiu sair do prédio, a gente viu que estava pegando fogo em cima, enfim. Foi uma mega operação, que eu conduzi inclusive, tirando mais de 150 hóspedes para o outro hotel da cidade, enfim. E depois de 1 ou 2 dias, a gente descobriu que a origem daquela explosão era um Gás. vazamento de gás. Olha lá. Então, assim, olha, eu Isso, falei: isso existe. "Gente". E ela estava lá no lugar. Ela É, estava no lugar. Ela também viveu aquela situação, né. mas eu Você não fazia tive parte controle dessa naquele situação. eu não tive controle nenhum, porque o que É. eu pude fazer, eu fiz. Mas aí eu entendi, você vê? Então realmente estava Pois escrito, é, está exato, Maktub, está escrito. Assim escrito na nas terra como no céu, estrelas. está dizendo É. na oração, assim na terra como no céu. A astrologia ela traz muitos acontecimentos. Quando você olha para mapas de países, por exemplo, de pessoas, como a gente citou agora o caso do Silvio Santos, você vê que de fato está escrito, só que não é um único significado. Uhum. É isso que eu quero trazer de lição para todo mundo. Não é porque é ariano que vai ser violento, não é porque é virginiano que vai ser metódico, não é porque é capricorniano que vai ser ganancioso. Não. Não é porque é sagitariano que vai ser festeiro. Não. Não é um único significado. É muito simplório a gente fazer isso, né. Sim. E o mapa astral também, né, ele pode revelar inclusive propensão a certas doenças. Por Hum. exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Eu tô com trânsito de Urano na minha casa 6. A casa 6 rege saúde. E Urano, que está em Touro, já há muitos anos, está lá na minha casa 6. Então ele trouxe para mim muitas mudanças positivas de hábitos para dormir mais cedo, comer em horários fixos, procurar me adaptar mais ao ciclo circadiano. Eu mudei muito a minha alimentação nesses últimos 6, 7 anos. O que eu comia há 6, 7 anos atrás era uma coisa, o que eu como outra é outra coisa. Urano é mudança também, ele não é só coisa ruim, né. Muita gente tem medo de Urano, mas ele também traz muita mudança, você precisa se adaptar a essas mudanças. Muito bem, e aí o ano passado ele trouxe um diagnóstico de pré-diabetes, para mim. Ele estava em cima do meu Saturno, natal, que está na casa 6. E aí eu entendi, eu falei: "Ok, preciso mudar minha alimentação". E eu era vegetariana, a gente Que estava bom falando alerta, agora há né. pouco sobre vegetarianismo, eu era vegetariana e comia de vez em quando peixe. E aí eu falei: "Ok", eu sempre disse, eu fiquei, pescetariana durante 10 anos, fiquei vegetariana mais outros 10 anos,
justamente na época que eu entrei na yoga, eu me tornei vegetariana. E aí eu falei: "Cara, eu sempre disse que se for entre a minha saúde e o vegetarianismo, eu ia optar por minha saúde". E aí eu voltei a comer frango. Igual que eu. Exato. E aí eu voltei a comer frango. E aí eu saí do quadro de pré-diabetes. Eu falei: "Eu não quero ficar tomando uma medicação. Eu não É, quero ficar na dependência de tomar uma medicação para sair disso. claro. Eu quero sair através de hábitos". Então, um trânsito astrológico pode trazer esses insights para você. E você fazendo a previsão, você começa a ganhar esses insights também. E não achar que a culpa é tua. Sim, Porque isso às é vezes muito você vai para legal. esse lugar de: "Ah, não, a culpa é minha, porque eu sou preguiçosa e não faço exercício", ou "A culpa é minha, porque eu como mal". "Ah, a culpa é minha, porque não sei o quê". Não, a culpa às vezes não é sua, às vezes a culpa são de hábitos seus que você eventualmente pode mudar e sair desse quadro, né. Então tem um lado da astrologia que pode trazer muita É, clareza. não precisa colocar como culpa, mas são fatos, né. Se você Exato. tem uma alimentação não precisa falar em culpa, mas se você tem uma alimentação que não é uma alimentação regrada e Uhum. que tá te levando a um estado, enfim, ou mental, né, que a gente falou muito no episódio anterior, pronto, o que que você tem que mudar? Eu, como Exato. virginiana, eu sou bem pragmática. O que que a gente Isso, tem que mudar? Então vamos olhar a olha para a floresta e não para a árvore, né, isso. e muda. E Exato. muda, Se então flexibiliza. se flexibiliza, Uhum. mas sai da poltrona de Isso. vítima, né, Exato. e toma ação, toma atitude. Então isso eu acho que é bem legal, é um outro olhar, né, de interpretação para aquilo Exato. que você tem uma ferramenta. Exato, não é fatalista. Não é Uhum. tudo ou nada, porque também depende da tua ação. Pegando um gancho do que você falou do mental, né, eh, na astrologia existe alguns indicadores, né, e tudo na astrologia é uma propensão, não é um fato vai acontecer. Porque a gente acostumou nessa coisa midiática, né, de que: "Ah, o astrólogo tal previu que tal coisa". Então, tudo bem, às vezes existem astrólogos que são videntes também, que têm a habilidade da vidência, que aí vê o futuro. Não é meu caso. Eu não sou vidente, eu sempre deixo muito claro, não sou vidente. Eu sou uma estudiosa de uma linguagem simbólica. A E que é astrologia, científica, né. e que é um sistema de crenças, Hum. né, é um sistema de crença, é da época dos caldeus, tem muita bagagem, foi usado na igreja, até a Inquisição era usado pelos reis, era usado pela igreja, porque tinha um viés muito político, muito de poder e política. O nascimento da astrologia não era baseado no ego humano. Olha Isso Jesus! aconteceu de alguns anos para cá. A gente há muito pouco tempo, a astrologia tem mais de 3.000 anos. A astrologia baseada no ser humano é a astrologia moderna, que tem cento e poucos anos aí. Jesus, quando nasceu, o que que os 13 reis Tre magos tiveram que fazer? Não. Seguir a estrela de Davi, não Isso. foi? E os Olha 3 aí. reis magos, o dia do astrólogo é dia 6 de janeiro, o mesmo dia dos 3 reis Ah, magos, é o dia do sim, de astrólogo. reis, dia de É o dia de reis. reis, é o dia do astrólogo, Olha aí, 6 de janeiro, quantas né. coincidências reveladas É bem neste isso. episódio. A astrologia ela revela muitas coisas e ela traz propensões, né. Falando em saúde mental, acho que é legal a Hum, gente falar sobre isso, né, já que o seu podcast é de mindfulness. A astrologia, ela pode revelar, eh, existem os planetas transpessoais. Quais são os planetas transpessoais, né? Eh, Todos os que vieram depois de Saturno. Então a gente está falando de Urano, Netuno e Plutão, tá? Esses 3 planetas transpessoais, o próprio nome já diz, transcendem o pessoal. hum. Você não está no nível do ego, você está transcendendo o nível do pessoal. As pessoas que têm, aspectos tensos ou de conjunção com Plutão, Netuno ou, Urano, às vezes no Sol, ou em Mercúrio, ou na Lua, ou no ascendente. Podem, não estou dizendo que é taxativo, mas podem ao longo da vida experimentar
problemas de origem mental. Podem, possibilidade, Isso tá? eu ia te fazer exatamente essa pergunta. É, Quais elementos astrológicos isto. poderiam influenciar a saúde mental, o estado mental? Então você está Então, esses trazendo. planetas podem. Então vamos repetir quais são. São os planetas, vamos lá. Mercúrio, no mapa natal, tá? Mercúrio, Sol, Lua, ascendente. Em conjunção ou em aspecto tenso, que é quadratura e oposição com Urano, Netuno e Plutão. Podem ocasionar problemas de origem mental, como ansiedade, depressão, compulsividade, inclusive compulsividade, né? Então, se a gente falar de Urano, a gente está falando de Eu ansiedade. tenho Urano. É, Ela sabe meu mapa astral decor, gente. Agora vocês viram, né? é, Eu não sei, mas ela sabe. ela, Mas eu ela, lembro de Urano. isso, Eu tenho, olha lá, ó, ela ela. tem Urano. Urano, ele traz essa ansiedade, ele traz essa coisa de estar sempre no futuro, ele traz rapidez mental também, ele traz muita criatividade para a pessoa. Então, volto a dizer, não é taxativo. Agora, por exemplo, se a Ana ficasse em casa, sem fazer nada, sem produzir conteúdo, sem agitar o mental dela, sem ler, sem absorver conhecimento, tudo isso é muito uraniano. Sem estar se comunicando, Urano também se comunica, sem estar nesses canais eletrônicos, nas redes sociais, trazendo esse saber para muitas pessoas. Urano também fala de muitas pessoas. Talvez ela desenvolveria uma ansiedade. Uhum. Talvez ela desenvolveria uma ansiedade. Então tudo depende, né? Urano ele pede movimento também. Urano pede mudança. Urano adora mudança, né? Então ele adora mudar, muda de emprego, muda de área, muda de conhecimento, muda de projeto. É o signo é o símbolo astrológico da mudança, né? Dos projetos, do futuro. Então, você vê, tudo depende da vibração que a pessoa e das escolhas que a pessoa está fazendo. Netuno é o regente do signo de Peixes. Urano é o regente do signo de Aquário. Netuno é o regente do signo de Peixes. Peixes, se a pessoa não vibrar o positivo de Peixes, ela pode se tornar uma pessoa muito medrosa, se sentir muito insegura, não benquista, pode desenvolver aquela coisa do signo da síndrome do impostor, de achar que ela não é capaz, porque ela sempre vai ter medo de tudo, né? A peixes, isso tudo ligado a planetas pessoais. Plutão está ligado ao signo de Escorpião, ele é regente do signo de Escorpião. Então, Plutão pode trazer compulsões por compra, Plutão pode trazer viciações em sexo, Netuno também trabalha vício em bebida, tá? Vícios em geral são temas de Netuno também, porque a ilusão, o escapismo da realidade, também pode ser um vício em videogame. Uhum. Pode ser um vício em videogame, pode ser um vício em bebida, pode ser um vício em drogas, pode ser uma hipocondria também, né? Porque a gente não fala de hipocondria, mas a pessoa pode achar que o tempo todo tá doente, né? Também é um vício em remédio. Isso é Netuno, né? E Plutão traz as compulsividades, vício em sexo, traz vício em pornografia, traz compulsão por compras, de você querer comprar muito de vários itens, de querer fazer coleções de coisas. Isso é Plutão. Agora, você falou de 2 signos, né? Peixes e Escorpião. Porque Falei os de Aquário também. Aquário também, verdade. Porque quando você fala de planetas, só quem fez o mapa astral é que pode acessar. Isto. Então, para ficar uma coisa mais concreta para todo mundo entender, existem alguns signos que têm maiores propensões a questões de saúde emocional? Então, tudo depende do mapa. Essa é a minha Tá. resposta. Porque, por Vai exemplo, depender da conjuntura não, planetária. não, e vai depender de tudo que está compondo o mapa da pessoa, né? É uma história que está sendo composta. Inclusive, vamos lá, não necessariamente se a pessoa tem aspecto, como eu falei, tenso, a pessoa vai desenvolver um problema mental. Sim. Uma coisa não está ligada à outra. Não é obrigatório, não é mandatório. Porque tudo depende de se a pessoa está vibrando o lado positivo do signo. Sim.
né? Como eu expliquei para você, Urano, ele pode trazer ansiedade, mas ele também pode trazer muita criatividade, mudança, projetos. Ele pode trazer muita coisa boa. Ou seja, Netuno traz olhar arte. Eu esqueci de falar dos lados positivos também. Netuno, que é o regente de peixes, traz a arte, traz a sensibilidade, traz a música. Uhum. Tudo isso é netuniano e é maravilhoso. Plutão traz de positivo a estratégia, o controle, né? A pessoa planejar as coisas com tempo. Tudo isso é muito plutoniano também, né? Você controlar várias coisas, isso é muito plutoniano. Então, tudo tem. E aí que tá. Mesmo que a pessoa não tenha nada disso, aí ela passa por um trânsito de Plutão em cima do Sol natal. vai chacoalhar. Vai. Ou de Netuno em cima da Lua. Vai. Vai dar E problema. esses trânsitos, quer dizer, vamos lá, gente, eu tentei aliviar para vocês, mas não deu, porque olhar só para o signo é muito simplista, como você disse lá no começo, né? Então tem que ir lá fazer um mapa astral. Agora, faz um mapa astral. E aí dá para ver esses trânsitos todos? Não dá, né? Até o final da vida, não. Tem que ir lá fazer Um acompanhamento. um acompanhamento, é isso? Normalmente, eu vou explicar uma coisa para você, Ana. Normalmente, quem chega até a mim está passando por um problema. Uhum. As pessoas não escolhem fazer mapa astral ou fazer previsões se a vida dela tá plena. É muito raro. É muito raro uma pessoa vir fazer mapa astral comigo e falar: eu quero me conhecer mais. As pessoas não vêm com esse lugar de autoconhecimento. A gente sabe que a gente tá lá no 1, 2%, né, da pirâmide de Maslow. A gente já tá nesse lugar, né, de realmente de se melhorar como ser humano. A gigante maioria das pessoas chegam na astrologia com o propósito de sair de alguma crise, sair de algum problema, Apagar um incêndio. apagar um incêndio. E aí, a partir desse momento, a pessoa começa a se entender, né? E começa a entender o momento que ela tá vivendo. Eu sempre faço a primeira pergunta que eu falo assim: o que te trouxe até a mim? Quando a pessoa vem fazer o atendimento comigo, antes de eu começar a gravar o MP3, eu falo: por que você veio? O que te motivou a estar aqui? Uhum. E aí a pessoa traz o contexto dela, o momento que ela tá vivendo, etc e É. tal. Tem uma coisa muito legal que a Miriam faz também, que também faz parte da astrologia, que é a sinastria, que é a conjunção, deixa eu ver se eu explico certo. É a conjunção do mapa astral seu e do seu parceiro, Isso. né? Então isso, no meu caso, me ajudou muito na comunicação com o meu marido, né? Isso. E no entendimento da outra pessoa, porque quando você se conhece, né, que é o que a Miriam tá trazendo, você acalma. Você sabe o que está acontecendo. Às vezes é um trânsito, é uma fase, é uma questão de constituição planetária, enfim. Quando você conhece também o mapa do outro e sabe aonde é que dá bom e aonde não dá bom, fica mais legal, fácil fica mais a fácil. comunicação. E você podia contar um Ajuda. pouquinho isso, então, A Miri? sinastria é uma técnica que junta 2 mapas. Então, antes de mais nada, importante eu deixar isso claro para todo mundo, e até aprendi isso com a Ana Maria da Costa Ribeiro, 50% do teu mapa vai combinar com 50% do mapa do seu parceiro. Se não combina, é porque Não, não era pra estar vai. junto. Ah, vai. Vai, é mandatório, vai. Inclusive do seu pai, inclusive da sua mãe, inclusive dos seus irmãos. Como é mandatório? E se você escolheu É errado o marido? mandatório. Vai ter 50% de similaridade entre mapas. É incrível. Porque eu fiz esse cruzamento com o mapa do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Existem coisas similares. Não é que assim, eu sou ariana e meu marido vai ser ariano. Não é isso. Não é isso. São elementos que só um astrólogo pode revelar para você. Então, 50% vai ser muito parecido. Parecido. Porém, você pode vibrar o lado sombrio, o outro pode vibrar o lado luminoso, ou vice-versa, ou os dois o luminoso. Também, né? E a sinastria ajuda você a entender esse 50% de similaridade e saber acolher e entender os outros 50% que você eventualmente não vai ter igual, que vai fazer parte da individualidade da pessoa. Porque Não, e que importante, né? Porque, gente, se eu casasse com uma Ana Paula,
Deus me livre. Pois é, porque os casais, Não eles se dá. complementam É, também, né. Tem que ter o diferente até pra gente evoluir, né, gente, com porque senão certeza. a gente continua igual, né. Você quer mais do mesmo, então Exato, não para dá. evoluir você precisa, que nem essa história, as pessoas têm que ser parecidas ou as pessoas têm que ser totalmente diferentes. Não, as pessoas que a gente se relaciona sempre vai ser 50% parecido com a gente, alguma coisa. Hum. Como eu falei, pode ser o positivo ou o negativo daquilo, mas vai ter algo similar, né. Eu garanto que você, olhando para o seu marido, né, aqui uma um ao vivo, você vê características do seu pai, Ah, sim. você vê características talvez até do seu avô, Qual talvez qual dos até do avós? seu avô. Qual dos avós? Qualquer avô, É. qualquer Uhum. figura masculina da tua linhagem, Não, o tios, meu você marido e o pode meu ver, pai são do dia 29. E olha aí lá, quem entende um pouco de de numerologia já numerologia, vê que, ixi isso, Maria, exato, já começa ixi. por aí, né, então tem similaridades, com É. certeza tem. Olha, o meu pai é um dos que mais ouve o meu podcast. Ah, que amor, Beijo, papi. que amor, nada como apoiar, né, É. que amor. Mamãe também, sempre assiste. Ótimo, ótimo. Ai, que É, bacana, é muito bom isso, é, né, esse a autoconhecimento e o conhecimento dos seus, é. porque aí também você sabe acolher com Não, e aí empatia. você consegue entender até as escolhas, né, que você fez durante ao longo da tua vida, né. É muito lindo você poder entender que as escolhas que basearam o seu futuro, muitas vezes, indubitavelmente, vêm da história que a gente tem com os nossos pais, mas também vem através da reverberação quântica que a gente tem com esses seres. Né, porque existe uma reverberação que atrai essas pessoas para perto da gente, né, Uhum. pra gente crescer, ou através da virtude, né, como a sua convidada anterior falou, ou através da gente olhar aquilo que não é virtuoso e a gente fazer uma escolha diferente. Isso é muito legal, porque aí vamos lá então, pegando esse gancho de física quântica. Uhum. Está escrito nas estrelas, mas eu acredito muito de que tudo é energia. Então, como que você cria o seu próprio futuro, a sua vida? Como que você cocria a sua vida? Porque eu acho que realmente somos co-criadores. Se está escrito nas estrelas. Através do livre-arbítrio. Essa é a Hum. resposta. Eu poderia estar passando por esse trânsito, falando do trânsito de Urano, eu poderia estar passando por esse trânsito de Urano e vibrar um outro aspecto de Urano, que é teimosia, ficar birrenta, ficar revoltada, xingar o universo e Tá. não tomar atitude. Uhum. Eu poderia ter passado por tudo isso, ou ficar muito ansiosa, né? Desenvolver aí um quadro de ansiedade por conta disso. Ai, eu estou com diabetes, vou morrer, sei lá, pirar o cabeção. Mas eu fiz uma escolha diferente. Esse é o livre-arbítrio. E Sim. quando você conhece seu mapa, você tem a chance. E olha, gente, eu estudo meu mapa há 20 anos. E há 20 anos eu revelo coisas sobre a minha personalidade. Então, eu, como astróloga, se eu estudo meu mapa há 20 anos e há 20 anos caem fichas, né? Usando Uhum. uma gíria muito antiga, imagina você passando por essa experiência, de tempos em tempos. Há pessoas que preferem anualmente, e há pessoas que passam, inclusive eu sempre falo: "Olha, passem por vários astrólogos". Eu Uhum. falo para as pessoas: "Ó, passem por outros astrólogos também", porque você vai, o astrólogo, ele tem o conhecimento da astrologia, mas ele também tem o saber dele de outras Uhum. áreas, Uhum. e isso tudo vai somando na experiência. Eu queria me tornar astróloga com 39 anos. Só que eu só virei a chave da astrologia na minha vida aos 49 na pandemia. Por que que eu não podia ser astróloga aos 39? Porque eu tinha que passar por um monte de outras experiências Uhum. que eu só adquiri ao longo desses 10 anos para poder ter a bagagem de vida e me tornar astróloga. Sim, E me tornar terapeuta, e me tornar tudo que eu me tornei aos 49, né, inclusive isso é legal, né, as pessoas podem mudar aos 49 anos, né, não com existe idade para certeza. mudar, na realidade não existe idade para mudar, E existe o nem para produzir. O livro que a Miriam me deu de presente, depois eu quero mostrar o livro que eu ganhei, é de uma autora uma que
Escreveu aos 102 anos, não foi 102 isso? anos de idade, ela escreveu um livro. Uma médica indiana, Olha, podemos que seguir. foi para os Estados Unidos e escreveu um livro aos 102 anos, gente. 102 anos escrevendo um livro e deixando um legado para a vida, né? Para as pessoas. Pega pra mim aí, por favor, Mi, pra eu Obrigada, mostrar. viu? E eu fazendo sinal aqui ao vivo. Sem problema. Eita, nós! Quem sabe faz Quem ao vivo. sabe faz Aqui, ao ó, vivo. esse Uma vida bem livro, vivida. Uma Vida Bem Vivida, da doutora Gladys McGarry. Gladys McGarry. Escreveu aos 102 anos, muito legal. Não abri ainda, mas tem aqui na contracapa já Deepak Chopra falando sobre o livro. Quero que todo mundo leia este livro da doutora Gladys. É uma inspiração para mim e para diversas pessoas ao redor do mundo. Uau! Amei o meu presente. Amei. A qualquer momento a gente pode mudar, né? Inclusive, olha, interessante, né? A minha mudança, falando também de astrologia e de trânsitos. Quando eu mudei quando teve a pandemia. No momento da pandemia, estava acontecendo um trânsito bem importante, né? Tava Saturno, Júpiter e Plutão no grau 23 do signo de Capricórnio. O meu Sol está no grau 25. Portanto, o meu Sol, que é a minha expressão de ser, é com o que eu trabalho. O Sol tem muito a ver com aquilo que a gente trabalha, que é o que você conhece como signo, é o seu Sol. Recebeu esses influxos e foi quando eu mudei de profissão, de vez, né? Ou seja, um trânsito também pode trazer tudo isso para você, em termos de saberes. Porque às vezes você chega lá no começo do ano e fala: vou fazer as minhas 10 metas para o ano, as minhas 5 metas para o ano. Existe também isso, né, da gente conseguir aquilo que a gente se propõe a fazer. Mas às vezes não é o momento adequado. E a astrologia pode te trazer essa sabedoria de qual é o seu momento. Você pode me Né? trazer algum exemplo de algum caso seu que você tenha experienciado com pacientes pacientes a gente pode chamar? Clientes, pacientes, consulentes. Esse é o nome para astrologia, para tarô, são consulentes. Tá. Que tenha superado algum aspecto ou crise de saúde mental. Você deu um exemplo próprio de saúde física, né? Que você identificou uma possível pré-diabetes. Mas algum outro exemplo que você pode trazer? Bom, por exemplo, como contei, essas 2 clientes que estão passando nesse momento por trânsitos lentos e que estão mostrando para elas que elas vão precisar ter paciência para passar por isso. Porque não é da noite para o dia que ela vai sair daquele quadro, né? Até uma outra cliente minha também estava passando por um trânsito de Urano em cima da Vênus, né? A Vênus, além de falar do amor, ela fala também de como você ama, mas ela fala também sobre prazer, né? E Urano tá lá, em cima da Vênus dela, dizendo que ela precisa mudar a forma de entender o que é prazer na vida dela. Porque às vezes também a depressão é a falta de prazer na vida, né? Propósito, prazer, trabalho, forma de ganhar dinheiro. Ou seja, a astrologia ela é muito ampla. Ela fala de 12 áreas da vida, né? A gente acha que a vida é muito mais simplista. Não é. A astrologia fala de 12 áreas na vida. São 12 casas, né, que o zodíaco traz. Aquele mapa astral traz 12 casas, são 12 áreas. Já aconteceu, por exemplo, um caso... Eu vou contar um caso que foi o contrário. Eu não consegui fazer a pessoa superar, mas eu consegui fazer a pessoa tomar uma outra atitude. Era um caso de uma cliente minha que era de terapia e eu uso o mapa astral como ferramenta terapêutica. E essa cliente, ela infelizmente tentou suicídio, né? Enquanto eu estava tratando ela fazia 1 mês, apenas. E ela tentou um suicídio. E aí eu falei, olha... E ela estava fazendo terapia online comigo, então a coisa estava um pouco mais distante até do que poderia ser uma terapia pessoal. E eu abri mão. Eu falei para ela, falei, olha, você nesse estado que você está agora, você precisa. Ela não queria que a mãe se envolvesse. Eu falei, você precisa do apoio da sua mãe. A sua mãe tem que estar envolvida no teu processo. Eu vou sair fora, você precisa de um atendimento psiquiátrico, psicológico e envolvimento familiar. Você não pode mais administrar os remédios, porque ela
Ela tentou o suicídio através das medicações que ela mesma já tomava. E aí eu falei: não, você não pode mais administrar e eu saio fora. Eu não me sinto apta a lidar com essa situação que você está lidando. Sim, E tudo bem também sim, por isso, né, Ana? A sim, gente claro, não pode se claro. achar unânime, né? Não, de maneira Porque o alguma. trânsito que ela estava passando era um trânsito muito pesado, que Sim. era um luto que ela não aceitava do pai, Uhum, né? Ela se sentia culpada pela morte do pai. E uhum. aí isso levou ela para esse lugar e ela era muito apegada ao pai. Então ela estava nesse lugar de luto há 3 anos, Uhum. né? Um luto muito prolongado, né? Aliás, Sim. para quem passa por luto até 2 anos, tudo bem. Se você tá não superando um luto depois de 2 anos, procure ajuda terapêutica, É. né? Até 2 anos, tudo bem você ficar entristecido. E ela já estava há 3 anos, né? Sim, Então ela precisava de outros tipos de com apoio. certeza. Eu também já passei para frente, vamos assim dizer, pacientes que não dava para tratar com Ayurveda, por exemplo, ou com as técnicas de psicologia que eu tenho, que eu utilizo. Isso, a Gente tem gente que também tem que saber. saber É, aonde está o nosso limite com também, certeza. né? O Sem nosso dúvida limite. alguma. Isso mostra muito profissionalismo, né? Uhum. E aí, bom, a astrologia pode trazer técnicas para você aliviar a ansiedade, o estresse? Pode? Vou trazer um exemplo de superação. Muito bem. Tinha um cliente meu que estava passando por um trânsito de Netuno, em cima do sol natal dele, e isso trouxe para ele esse lugar de inadequação, de se sentir impróprio, inapropriado, não benquisto, enfim, um lugar de medo também de tomar passos, de ir para frente. E aí o que que eu recomendei para ele? Eu falei: "Vai estudar música". Ou vai estudar pintura, ou vai fazer ioga. Netuno leva as pessoas a fazer ioga, né. Hum. Por exemplo, um exemplo aqui do mapa da Ana, ela tem lua em peixes. A lua em peixes da Ana é que estimulou ela a estudar Ayurveda, é a que Artes. estimulou ela a estudar É. artes, é o que estimulou ela a praticar ioga, é o que estimulou ela a ser uma buscadora da espiritualidade. É essa Uhum. lua em peixes que fez todo esse caminho para ela, né. E eu recomendei, porque é netuniano. E eu recomendei para ele, e ele saiu desse quadro. Você pediu um exemplo de superação, ele saiu Sim, e hoje ele está tocando, olha que legal. ele foi fazer teatro, que também é netuniano, Sim. e ele tinha um sério problema com drogas. O problema dele Ah, era drogas. E olha. aí ele conseguiu sair das drogas através de um outro caminho de Netuno, E olha que não é brincadeira, entendeu? hein, gente, um vício em droga não é Não é brincadeira, brincadeira. Ele então também tomou medicação, ele também teve sim. acompanhamento psiquiátrico, mas tudo isso, quem forma, vamos dizer assim, a fundação para a pessoa poder sair das drogas é a nova ação, Uhum. a nova ação de vida. A pessoa tem que começar a ter uma nova ação com relação Um à vida. passo de De que seja cada vez, um dia de diferente. cada vez, né, como eles Uhum, falam, né. Um uhum. dia de cada vez, só por hoje, né. É, Esse é o tema lá do AA, só por sim. hoje. É o só por hoje, todo dia. Você sabe que agora me deu um insight, assim, você falando, né, da minha lua em peixes e tal. Eu sei disso, eu não apesar de eu gostar muito da astrologia, eu não lembro dessas coisas, assim, no meu dia a dia. Mas esse insight me veio agora de que se você não tem acesso, se você nunca fez um mapa astral, lembra, tenta lembrar e resgatar aquilo que você fazia quando você era criança. Sim, Do que adolescente você também. gostava de A brincar. pré-adolescência. A pré-adolescência é importantíssimo também. Então, conta um pouco mais disso, porque aí você consegue conectar aquilo que é a sua verdadeira Essência. essência, porque o mundo adulto é bem diferentão, né, e vai Uhum. colocando a gente em couraças, e a gente esquece daquilo que a gente realmente ama e aquilo que a gente veio fazer na vida. Exato. E eu sempre fui artista, É. desde pequenininha, desde muito pequena. Hum. Então eu só fui resgatar por conta do meu perfeccionismo e da minha enfim, desse viés aí controlador que eu tenho, se eu tô no piloto automático, eu sempre falo isso, eu tô nesse lugar péssimo de perfeccionismo, e medo de errar, medo do fracasso. Então eu estagnei durante anos, essa minha história com a arte. Eu fui resgatar depois que eu chutei o pau da barraca geral, pedi Uhum. demissão e fui fazer outras coisas, inclusive um curso de artes plásticas.
Uhum. bonitão. Exato. Para quem não tem acesso a um astrólogo, eu quero já deixar uma dica aqui Boa, online. ótimo. Para quem não tem dinheiro, para quem não pode ir no astrólogo, para quem, enfim, o que que você pode fazer? Existem sites hoje que oferecem a um custo-benefício bem atrativo, mapas astrais, eh, que você pode fazer online, Hum. que tem o seu valor. Eu sempre falo para a pessoa: "Ah, você já fez mapa astral?" "Ah, eu fiz online." Ótimo. O online também tem o seu valor. Não é que não é bom, é muito bom. Já é uma porta de entrada para um autoconhecimento. Eu acho que qualquer caminho que a pessoa dê para se conhecer, tá valendo. Então faça o seu mapa astral online. Tem o Personare, que entrega, você paga um valor pequeno para poder fazer seu mapa astral. Ele entrega o desenho do seu mapa, eu acho que gratuitamente. Tem o site da Liz Green, que chama astro.com, que é sensacional, que também entrega o desenho do seu mapa astral e ele entrega também um resumo do seu mapa, gratuitamente. E aí você já pode começar a tomar contato com Uhum. essa história que é humana, né. Eh, eu ouvi há pouco tempo atrás num evento de astrologia, que nós humanos hoje estamos próximos da astrologia, por quê? Porque a gente a vida inteira conviveu com essa coisa de deuses, de Uhum. pessoas que regem coisas na nossa vida, né. Isso faz parte da história humana, né. Existem muitas mitologias, e a astrologia nos conecta com esses deuses, né, tanto que os nomes são de deuses, né. Júpiter, Saturno, Urano, Plutão é Hades, Júpiter é Zeus, né, Hum. Saturno é Cronos. Você se conecta com essas histórias mitológicas. São arquétipos, né, Uhum. inclusive Uhum. arquétipos psicológicos, também são arquétipos. Uhum. Então, você pode começar já a entrar nesse mundo desses arquétipos para entender como você funciona, né. Legal, legal. Que conselho você daria para quem então está querendo aí conhecer mais sobre astrologia e autoconhecimento através da astrologia? Como que você acha que a pessoa poderia? Bom, existem N canais importantes na internet, de vários astrólogos sérios, né, que falam sobre astrologia de uma maneira mais séria e não tão na base da brincadeira, né. Eh, seguir astrólogos e não sites que são de outros conteúdos, que só cria piadinha sobre signo. Eu acho Hum. que é bem importante as pessoas irem para canais de astrólogos, de pessoas que falam de astrologia, que atuam nessa área. Diversificar, não ficar só com um astrólogo, ouvir a visão de vários, porque a astrologia também é observação empírica. Então, Uhum. muito da astrologia vem da gente observar a pessoa, observar as ações da pessoa, observar os caminhos que a pessoa teve também, né, que nem você falou que você chegou na eu estava ouvindo o podcast anterior, através na ayurvédica, através de um problema de intestino. Intestino é uma área regida por Virgem, Uhum. que pode dar problema, virginianos em geral, ou quem tem Virgem forte no mapa, pode ter problema ligado a intestino. E você falou: "Olha, eu cheguei na ayurvédica por causa disso", mas aí você Sim, foi lá e tomou uma outra atitude. Então sigam astrólogos sérios e não esses canais que falam só de brincadeira, sim, né. E compartilhe esses conteúdos também de astrólogos, de profissionais. muito legal. Porque isso é de graça, você pode estar estudando sobre o seu signo, você através desse mapa que você mesmo tira online, você pode também estar estudando sobre a sua lua, entender como a sua lua funciona, entender como o seu sol funciona, através desse mesmo mapa que você vai tirar de graça, Muito legal. Muita tá. generosidade sua compartilhar isso Lógico, com o nosso público, que a é, nossa audiência merece. lógico. Palmas. Não, e volto a dizer, eu aprendo com o meu mapa todo dia. Sim, muito legal. Todo dia. Muito bom. Porque como como o mapa do tesouro, existem muitos caminhos, né. É um mapa, então existem muitos caminhos que você pode trilhar. E aí veio o tal do livre-arbítrio, por que caminho que eu vou de Capricórnio? Qual que é o caminho de Capricórnio que eu vou seguir? Sim. Qual que é o caminho de Virgem, da minha lua em Virgem, né. Falando em caminhos, uma pergunta, assim, final, porque a gente está chegando ao final. Ah, tão gostoso. Como você vê o futuro da astrologia, a astrologia com o futuro da saúde mental? Eu acho que
cada vez mais vai estar associado um tema com outro. Inclusive, muitas pessoas que passam em atendimento comigo, eu falo: leve esse conteúdo para sua terapeuta, ou compartilha essa gravação com a sua terapeuta. Compartilha isso que eu tô te falando com a sua terapeuta. Uhum. Por quê? Porque a astrologia, assim, a terapia, né, a psicologia, ela revela aquilo que está oculto. A psicologia, a astrologia também. Ela tem a habilidade de revelar aquilo que está oculto, aquilo que está no inconsciente da pessoa. Então existe aí uma parceria Existe uma parceria, importante. tanto que Jung era astrólogo e Sim. usava os mapas das pessoas para entender o que se passava na alma da pessoa. Porque Muito o mapa legal. astral é a alma da pessoa. Tá chegando meu aniversário, então eu já tenho que marcar a consulta com a Miriam. Yay! Isso mesmo. E É. assim, as pessoas percam o medo também da astrologia preditiva. Eu acho que é um segundo conselho. Porque a astrologia preditiva pode ajudar você a se livrar de problemas futuros. Você pode lidar melhor também com problemas futuros, entendendo o que vai se passar com você no próximo ano. E se você não quer saber desgraça, é só fazer briefing. Olha, eu não quero saber nada de ruim. Pronto. Sim. Né? Porque tem pessoas que não querem saber nada de ruim. Tá bom, eu só vou contar as coisas boas que vão acontecer no mapa. Aliás, tem muitos astrólogos que só falam do lado positivo de tudo. Não, e a vida não é só positiva. E a vida também não é só negativa. É. A vida é um equilíbrio entre esses dois, né? Não, e também é uma interpretação, né, do que é negativo. Acho que é muito isso, como você Exato. enxerga. E também tem um outro detalhe que eu sempre costumo dizer. A astrologia e qualquer técnica preditiva nunca vai trazer uma informação que você não está preparado para ouvir. Sim, Então, vou contar um caso. importante. O meu mapa da Revolução Solar, no ano que minha mãe faleceu, mostrava que ela ia falecer. E eu não vi. No ano que meu irmão faleceu, minha Revolução Solar mostrou que meu irmão ia falecer. E eu não vi. No mapa da minha Revolução Solar, quando meu pai ia falecer, eu sabia o mês que ele ia falecer. Olha, Eu vi. Por quê? Porque eu estava preparada para ver. olha. Eu tinha autoconhecimento e preparo psicológico, emocional, espiritual para lidar com essa informação. Ou seja, aquilo que você não está preparado para ouvir, você não vai ouvir de nenhum astrólogo, nem numerólogo, nem tarólogo, nenhum ocultista. O que você não está preparado, a espiritualidade não deixa chegar para você. É, muito lindo. É esse campo quântico, né, que a gente entender falou. que aquilo que você não está preparado, que você não tem, não vai É. chegar para você. Então você pode ficar tranquilo. É esse Muito campo. tranquilo. E confirma, se você. Aliás, por último, confie no seu saber. Isso é uma das coisas. Eu vou falar que eu aprendi com esta mulher. Você sempre sabe que sabe. E isso não é uma frase minha, isso é uma frase do Gary Douglas, fundador de Access Consciousness. Você sabe que você sabe. Então, confie acima de tudo no seu saber. Se você ouviu algo de um oraculista, de um astrólogo, ou de qualquer pessoa, de um médico, e você olhou e falou, não reverbera aqui, não é uma verdade para mim. Vai procurar a tua verdade. Vai procurar aquilo que é verdade para você. Cada um tem um caminho para a verdade. Não Sim. existem verdades absolutas. Não existe o absoluto. Não existe. O absoluto não existe. Eu acho isso muito legal. Acho que até um recado importante para deixar, porque assim, dobra a aposta em você. Não vá atrás de validações da sociedade, não vá atrás de opiniões alheias. Aqui a gente não está falando de opinião, a gente está falando de astrologia. Mas é importante, só para reforçar, você sempre sabe que sabe. Então, confia aqui. E quanto mais você se autoconhece, mais você vê realmente que a sua capacidade, o seu discernimento é potente. Exato. Miriam, Exato. eu quero assim te agradecer do fundo da minha alma. Oh, meu amor. Essa sua visita aqui, Gratidão. esse seu transbordar com tanta generosidade. Obrigada, Imagina, mesmo assim, gratidão. 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 Eu Você queria pelo convite. Não, imagina, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera Olá. e contasse aonde a gente As te pessoas encontra. podem me encontrar.
Bom, as pessoas podem me encontrar através do site astroabraçoastrologia.com.br, no Instagram Astro Abraço, no YouTube Astro Abraço também, e no TikTok Astro Abraço também, e na fanpage do Facebook também Astro Abraço Astrologia. Pronto. E a Miriam faz lives semanais de meditação. Eu também faço, bom, vamos lá, como ela contou, também sigo o caminho do xamanismo já há 13 anos, então toda semana às quartas-feiras, né, já que aqui é um canal de mindfulness, eu conduzo uma meditação e roda de cura xamânica às 8 horas da noite, tanto no YouTube do Astro Abraço, quanto no Instagram também do Astro Abraço. Toda santa quarta-feira eu tô Que horário? às 8 horas da noite. 20 horas. É isto. Pronto. E também, né, já que eu tô no espaço Jabá, além de astróloga, eu também faço as mesas radiônicas quânticas, aplico barras de Axis e outros processos de Access Consciousness, como facelift energético, MTV-SS, conversando com entidades também, processos verbais, sou terapeuta holística e quântica, e também taróloga e ocultista em geral, né? Eu acho que eu vou ficar nesse caminho aí até. Eu sempre digo que eu vou ser tudo isso até um momento que eu achar que eu não tô mais concatenando bem. Na hora que a cabeça não funcionar mais direito ou que a voz não sair, aí eu paro. Não, maravilhosa, Se isso gente. acontecer. Assim, procurem a Miriam, porque assim, ela tem um rolê que você vai curtir, tá? Resumindo tudo que ela falou, Gratidão, gente, procura a pelo Miriam. convite. Procura a Miriam. E olha, você se curtiu esse podcast, então já deixa aqui o seu like, deixa um comentário, mostre o seu feedback. Quero saber realmente o que você achou desse episódio. Compartilha. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Um segundo. Um Tem segundo. um segundo para um presente para a Ana. Obrigada, nossa! presente E para o que a Ana. seria? Deixa eu ver. É uma caneca personalizada com seu Nossa! ascendente, seu sol e sua lua. Gente, como me mostro? A ser o quê? Ascendente. Ascendente. Aí eu vou ler então, tá? Em Libra. Como me mostro? Ascendente em Libra. Como me mostro? Beleza, harmonia, amor. Ela escolheu só falar as coisas boas. Lua. O que me nutre? Yoga e meditação, artes e autoconhecimento. É verdade. Sol. Como crio? Rotina, nutrição e organização. Cheers! Amei. Super obrigada. De que carinho. nada. Amei. Obrigada, Miriam. Gratidão Gente, pelo convite. um beijo enorme para vocês e a gente se vê na próxima quinta ao meio-dia.